Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, onde nós estamos estudando nos domingos pela manhã. Romanos, capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura, de certa forma, longa, porém é necessário. Romanos, capítulo 7, do verso 7 ao final do capítulo. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Romanos, capítulo 7, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio corpo, o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Oremos. Pai, nós te louvamos nessa manhã, porque realmente somos pessoas privilegiadas de poder chegar à tua casa, casa de adoração, também casa de instrução, de ensino da tua palavra. E lendo, Senhor, essas verdades aqui contidas, realmente é uma realidade. É a tua palavra que nos revela, que realmente mostra quem nós somos. Tira mesmo toda a máscara
E assim, Pai, revela a nossa condição. Nos ajuda, Pai, a entender o que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Sabedores que somos inimigos do Senhor, mas o Senhor nos trouxe a verdadeira redenção, a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Então, nos ajuda cada professor nessa escola dominical que vai mesmo trazer a tua palavra. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo, ele que é o autor dessa palavra. Venha mesmo nos ensinar em cada classe dessa escola bíblica, desde os pequeninos até nós aqui, Senhor. Então, glorifica o teu nome, Pai, edifica a tua igreja e salva, segundo a tua vontade. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, a carta aos Romanos, nós temos tratado já há algum tempo. O apóstolo Paulo tinha muito interesse nessa igreja. Ele não foi um dos fundadores dessa igreja, mas ele tinha um grande interesse. Era uma igreja constituída de gentios e principalmente de judeus que haviam mesmo se convertido ao evangelho. E era um império, a capital do Império Romano, e Paulo tinha um grande interesse, a vontade mesmo de chegar ali na capital do império, dividir, bênçãos espirituais, pregar o evangelho, mas que Roma fosse uma base para ele chegar até a Espanha. Era o alvo dele, chegar aos confins da terra, assim como nós ouvimos nessa manhã. Ele tinha a missão. Jesus disse: recebereis poder e sereis as minhas testemunhas, começando aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Paulo realmente queria ir até a Espanha, como nós ouvimos nessa manhã. Os confins da terra ali, lá no alto, gente que nunca tinha ouvido falar de Cristo. Esse era o interesse do Paulo. Olha, eu quero ir aonde ninguém tinha ouvido de Cristo. E ainda hoje nesse mundo, irmãos, temos pessoas que não ouviram de Cristo. E é um desafio ainda para a igreja. Até nessa manhã, eu louvo a Deus pela vida desses amados irmãos que têm no coração esse desejo de servir ao Senhor. Aliás, de frutificar para o Senhor. Então, é uma maravilha, assim era a mente do Paulo. Então ele escreve essa carta de instrução, de doutrina, e ele mostra uma carta mesmo maravilhosa para a igreja, onde ele mostra, desde os primeiros capítulos, ele fala do gentio e do judeu, e coloca-os na mesma condição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A condenação do homem. Mas nos capítulos mais à frente, Paulo trata da justificação pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus, a salvação. Mas continua, no capítulo 6, ele fala agora da santificação, a santidade, a vida do salvo mesmo por Cristo Jesus. Então nós entramos nesse capítulo 6, capítulo 7, e mostra mesmo o apóstolo Paulo mostrando sim que o santo, o salvo por Jesus Cristo, ele já está livre do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. É o capítulo 6. E inicia no capítulo 7, Paulo vai tratar agora sobre a lei. Então ele diz aqui, semana passada, nós iniciamos essa parte da lei, livre do domínio da lei, da condenação da lei. E Paulo vai mostrar que para o judeu a lei era muito importante. A eles foram dados, a eles foram confiados por Deus os seus oráculos, através de Moisés. Então a lei para o judeu era algo santo mesmo,
né? Mas Paulo mostra e começa a mostrar que a lei, apesar de ser santa, como nós lemos, o mandamento do Senhor justo, puro, mas mostra que o homem, né, o judeu, ele tinha um entendimento errado. Ele se fiava na lei porque ele dizia: olha, nós somos descendentes de Abraão, temos todos, né, os benefícios, né, temos a lei, então para nós está tudo bem. Não tinha um verdadeiro entendimento. Mas a lei, ele está mostrando para o judeu que a lei condena a eles mesmos, porque apesar de terem a lei, eles eram transgressores da lei. E a pessoa debaixo da lei, a lei passa a ser má, né? A lei é rígida, a lei é dura, a lei condena e não tem escape nenhum. Então eles começam a entender de outra forma, né? E esse é o propósito do apóstolo Paulo. Mas ele diz aqui, olha, no capítulo 7, e no versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Era a condição anterior. Ele está falando lá com a igreja, né, com os judeus. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Então nós mostramos semana passada, né, que a lei, ela é santa, ela é pura, ela é boa, mas ela se torna maldição para quem? Para aqueles que estão, né, debaixo da lei, sob o domínio da lei. Por quê? Aí Paulo, né, ele dá até um testemunho próprio, particular, de um judeu, né, de um judeu mesmo que foi criado, conhecendo a lei, conhecendo os costumes da lei, e ele passa a dizer, olha, que diremos, pois, no verso 7? É a lei pecado? E ele diz, olha, de modo nenhum. Não é? O problema não está na lei. O problema está em mim. O problema realmente está em nós, porque é a nossa carne. E ele vai dar agora o testemunho dele do que é realmente a carne, né, em relação à lei de Deus. E você veja que há uma guerra. Ele diz aqui no versículo 22, olha, porque no tocante ao homem interior, eu tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo quer esclarecer para os judeus que a lei é boa, é santa, é pura, né? Mas ao mesmo tempo ela se torna maldita, no sentido porque ela condena o homem. E ela condena o homem não porque ela é má, ela é boa, mas ela condena o homem porque a minha carne é má, a minha carne é inimiga. E Paulo coloca todos diante disso. Então, como é que eu posso agora andar em santidade, né, em relação à lei? E é esse que é o assunto aqui. Então ele diz assim, olha, veja aqui, né? A lei é pecado? Ele diz, de modo nenhum, né? Muito pelo contrário, a lei é boa, como ele diz aqui. A lei é santa, o mandamento é puro, o mandamento é justo. Olha no verso 13. Acaso o bom se me tornou morte? Paulo diz, olha, de modo nenhum, né? Pelo contrário, o pecado é que faz isso. Então, irmãos, é esse, né, o assunto que Paulo quer tratar aqui. A santidade em relação à lei, que é boa, que é pura, e
o meu corpo, né, a minha carne, que é mesmo o problema, que é inimiga de Deus. Então, ele diz aqui, olha, no verso 7 do capítulo 8, olha o que ele diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a inclinação, os pensamentos, os desejos, tudo é inimigo de Deus. O que é que eu quero mesmo estabelecer nessa manhã? Irmãos, infelizmente, não é? Essa carne, esse corpo aqui, ele não presta, ele não vale nada. A Bíblia diz que, olha o Paulo aqui no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, vamos acabar com essa história, né? No meio da igreja, que tem gente boa, ninguém presta, ninguém faz nada de bom, faz nada de bem, não há bem nenhum em mim. E esse homem aqui, eu achei interessante porque ele diz, olha, mas em mim, sou eu. Não é? Ele esclarece tudo logo. E o problema hoje é que ninguém quer encarar a verdade no meio da igreja. Então Paulo aqui está dizendo, olha, nós temos inimigos, né? A lei é espiritual, inimigos espirituais. E um dos principais sou eu, é a minha carne, é o meu eu. Então é esse o assunto aqui que esse homem quer dizer. Por quê? Não existe bem nenhum em mim, em nós. E como é que isso aconteceu? A carne virar um inimigo de Deus. Inimigo mortal, irmãos. Não tem jeito para essa carne aqui, não. Não tem nada que faça mudar essa carne. Por isso que Deus vai matar esse corpo. Vai destruir esse corpo, né? Mas teve o início. Não foi assim, não. A palavra de Deus mostra que como essa carne, né, ela se tornou má. Como essa carne se tornou uma inimiga de Deus, declarada. Gênesis mostra, né, os princípios. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz assim, olha. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amados, essa carne em que eu habito, né, em que nós habitamos, ela foi criada uma carne perfeita, santa, pura, como diz aqui, a semelhança de Deus, né, a imagem de Deus. Deus é santo. Aliás, 3 vezes santo. Então não tinha pecado. Não era uma carne contaminada, mas era uma carne santa, que havia mesmo plena comunhão com Deus. Mas caiu, infelizmente. Né? Capítulo 3 de Gênesis mostra a queda, o que aconteceu, aquele ato mesmo de desobediência, de rebeldia contra Deus, em desobedecer a Deus e obedecer mesmo ao autor do pecado, o diabo, Satanás. Então, esse autor do pecado, né, ele mesmo influenciou, enganou a Eva e, por conseguinte, ela mesmo deu o fruto do conhecimento do bem e do mal ao seu marido e deliberadamente Adão preferiu obedecer, né, a sua mulher, a serpente, e desobedecer a Deus. Então, nesse ponto aí, a carne, ela se tornou mesmo caída, né, decaída, e mesmo a partir desse ponto, amado, consequências devastadoras. Não só devastadoras, mas permanente e permanece até hoje. Porque a partir da queda, a Bíblia diz, né, Romanos, nós já estudamos essa parte, Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Ou seja, a carne se tornou contaminada. O salmista, no Salmo 51:5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado que me concebeu a minha mãe. É no ato de concepção, né, que se torna uma nova criatura, um novo ser, já caído, já mesmo contaminado pelo pecado. E não só isso, né, mas a Bíblia mostra que corrompido. A prova que você e eu nascemos já contaminados pelo pecado é a nossa prática. A partir do momento em que tomamos, né, forma, vida, começamos a praticar pecado. E a Bíblia mostra, desde o Velho Testamento, né? Olha só aqui, eu escolhi alguns versos para mostrar para os irmãos. Isaías capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 1, no versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Isaías 1:4. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque havíeis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Veja, amados, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. A Bíblia fala, né, que o pecado, ele começa no interior, é no coração, é na mente. Então está tudo enfermo, doente. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a condição dessa carne, da carne humana. Não é individual, não, eu estou falando de modo geral. A minha, a sua, a nossa, né? Já mesmo caída, contaminada, totalmente corrompida. Por isso que Paulo chega aqui em Romanos, né, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, e ele diz, né, o que se conclui, Romanos 3:9, o que se conclui, tanto judeus como gregos, né, temos qualquer vantagem? Nenhuma. Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, Romanos 3:9, que todos, tanto judeus como gregos, estão o quê? Debaixo do pecado, contaminados, corrompidos, totalmente, né, depravados, desgraçados, irmãos. Infelizmente, essa é a carne. Sabe? E a maior revelação para ti e para mim nessa manhã é que continua. Não está resolvido, não, o problema dessa carne. Por isso que Paulo diz, olha, nós, em mim, em ti, não habita bem nenhum. Ele já resolveu. Nosso problema é espiritual. Mas essa carne aqui, irmãos, por isso que ela é uma inimiga de Deus, declarada. E não tem bonzinho. Né? É esclarecedor mesmo. Por quê? Porque a nossa prática, o nosso comportamento, o nosso procedimento, dá para essas coisas que é carnal. Não tem conversa, não. E enquanto nós não entendermos a nossa real condição, nós vamos ficar iludidos. Não é? Por isso que muita gente não entende, né, o porquê, o que está acontecendo. Meu amado, hoje, agora aqui, essa tua carne, essa minha carne, ela continua em inimizade contra Deus. Os desejos, as concupiscências, as inclinações não mudaram.
De forma nenhuma. Então Paulo diz, todos nós estamos mesmo debaixo do pecado. E não só isso, debaixo do pecado, né? Mas condenados. Condenados. Essa carne, ela está condenada à morte. Por isso que nós morremos, mesmo salvos, né, espiritualmente, vamos morrer. Não tem escapatória. O nosso próximo encontro, naturalmente, vai ser a morte. Minha, sua. Nós vamos ter esse encontro com ela. Nem todos, né? A Bíblia diz. Por quê? Deus vai tratar ainda com essa carne. Aliás, Deus vai tratar com os seus inimigos. Cabalmente. Vai destruir essa carne. Né? Acabar. Aniquilar. E a morte é só o primeiro passo. Vira pó. Volta à terra, né? Esse corpo. Por isso que Deus diz que dará um novo corpo. Um corpo glorioso. Isso é uma esperança maravilhosa, né? É uma revelação. É até um mistério. Mas que ele vai tratar os inimigos dele? Vai. Não tem conversa. Deus não se compraz em pecado. Pecado é contra Deus. Deus aniquila. E nós temos que saber e entender isso. Quer ver outro inimigo que Deus vai fulminar? É esse mundo. O mundo é o inimigo de Deus. Com a queda, ele foi contaminado pelo pecado. Recebeu a maldição. Deus amaldiçoou essa terra. Maldita és. Né? E até hoje, nós vamos ver mais adiante aqui próximo, no capítulo 8, que essa terra geme angústias, dores. Veja, no 8:19, a ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ela está sujeita à vaidade, ao pecado. Não voluntariamente, né? Não foi culpa dela. É isso que ele está dizendo. Mas por causa daquele que a sujeitou, do homem. Quando o homem recebeu de Deus a autoridade, né, de mesmo guardar o jardim, cuidar, implicitamente era toda a criação, toda a terra, animais, tudo sujeito sob o domínio. E o homem deliberadamente entregou essa autoridade, né, ao diabo. E ela ficou sujeita realmente ao pecado. Então, por isso que diz aqui, olha, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, interessante isso, né? Você sabe que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então a natureza ela está gemendo, né? Suportando mesmo as angústias, as agulhas do pecado até esse exato momento. E esperando esse dia onde ela será redimida. Aliás, Deus vai destruir esse mundo de pecado, né? Vai criar novos céus e nova terra. Então, Deus trata com seus inimigos. E o diabo é o inimigo de Deus, declarado, né? E Deus já tratou com ele e ainda vai, né? Ele já está julgado, sentenciado, só falta mesmo agora ser executado, né? A sentença. Ele vai ser lançado no lago que arde em enxofre, a saber, a segunda morte. Então, amados, a carne, essa tua carne, essa minha carne, ela é uma inimiga de Deus. É contra Deus. Desagrada a Deus. Deliberadamente não gosta das coisas de Deus.
e, por conseguinte, vai bater de frente com o quê? Com a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela simboliza o quê? Representa o quê? Declaradamente, a vontade de Deus para as nossas vidas. É assim que Deus quer que nós andemos diante dele, em santidade, obedecendo o quê? A sua palavra. E essa carne aqui, por ser uma inimiga declarada de Deus, ela contraria, ela desobedece, ela transgride a lei de Deus, a vontade de Deus, independentemente, né, da nossa vontade. É natural, irmãos. É da nossa natureza. Por isso que esse homem aqui, né, ele coloca a lei versus a carne, né, em contraste. E ele diz aqui, né? Então é esse o desenvolvimento aqui que o apóstolo Paulo quer mostrar, que a carne é a inimiga de Deus. E as consequências que ela trouxe, a inimizade, continua, né? Agora, nesse exato momento. É muito fácil, né? É muito fácil a gente mesmo constatar. O que está em mim, irmãos, está em ti. Mas Paulo mostra, eu estou tratando disso também terça-feira à noite, não é repetição não, mas ao mesmo tempo é, né? Porque esse homem aqui, ele quer que a igreja, né, veja, sinta, né, seja esclarecida e não seja enganado até pela própria carne. Por isso que ele mostra, né, ele faz questão de dizer, olha, em mim não habita bem nenhum. Veja aqui o verso 18. Porque eu sei, e eu diria assim, irmãos, eu meditando esses dias, eu sei também, o Herbert aqui, eu não sou hipócrita, né? Nessa minha carne aqui, não habita bem nenhum. Por quê? Paulo diz assim, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Agora tem que entender porque, quando ele diz assim, pois o querer o bem em mim, só pode dizer isso quem é uma nova criatura. Né? Quem teve a experiência do novo nascimento. Ou seja, quem tem o Espírito Santo. Que vai acontecer a partir do capítulo 8 em diante, que é a santidade no Espírito. Mas Paulo está preparando, primeiramente, e declarando e demonstrando os inimigos do Espírito. Primeiramente o pecado, né? E a carne. Então é por isso que ele está dizendo isso, olha, nessa carne aqui não habita bem nenhum. Por quê? Aquilo que eu quero fazer, as minhas intenções de fazer, isso eu não faço. Isso eu não efetuo. Irmãos, vamos lá, né? Está finalizando mais um ano. Chegando no mês de novembro, início de dezembro, normalmente as empresas elas fazem um balanço, né? Um balanço do como foi o movimento do ano e traçam as metas, os programas, os projetos para o novo ano. Aí lista lá, né, aquilo que está planejado a fazer, isso, tal, tal e tal e tal. E chegando no final do ano, as corporações elas chamam os dirigentes e vão verificar aquilo que tica, né? Foi feito, que não foi feito, né? Isso é normalmente. E eu tenho incentivado essa igreja, e acredito que todo crente deveria fazer isso, um balanço na sua vida, na minha vida. Quantos programas, projetos, intenções nós fizemos para esse ano de 2017? Finalizando o ano de 2016. Eu vou fazer isso, eu vou servir melhor, eu vou fazer aquilo e tal e tal. Mas você fez? Mas eu fiz? Por que nós não fizemos isso? Por causa da carne. Porque eu dei
né, mais valor à carne. Aquilo que a carne gosta, aquilo que a carne prefere fazer. Eu não vou aqui identificar ninguém não, mas alguns chegaram, pastor, esse ano eu quero ir para o OANS. Amém, irmão? Vamos orar, prepara, procura o Edivaldo, né? Está precisando de obreiro. No sábado. Então tem que se preparar, tem que vir, tem que se dispor. Mas no sábado tem que fazer outras coisas, e aí vai, né? Tem outros afazeres. Esse ano eu vou, né, fazer para o Senhor tal trabalho. Quero fazer aquilo, quero ir para o coral, e assim vai. Mas passa o ano, acabou o ano e não foi feito nada. Isso é o quê? É a tua carne, é a minha carne. É esse inimigo de Deus que não gosta das coisas de Deus, não quer saber de Deus. E eu estou falando com crentes. Faz seus planos, seus projetos, né? Mas por que não consegue? Porque não habita bem nenhum em ti e em mim. Irmão, não deixa te enganar, nem me enganar, porque você vai ter uma luta, uma guerra. E é espiritual. E tem vários, né? E você joga. Por isso que esse homem aqui, ele é maravilhoso. Ele não aponta o dedo, ele começa com ele, eu. E eu estou falando de mim, irmãos. Quantos planos eu fiz e projetos esse ano para Deus que eu não consegui realizar, né? Por culpa de quem? Minha, da minha carne, porque eu dei, né, valor mais à carne, às coisas da carne, os desejos da carne. Estão entendendo? É isso. Então Paulo diz, olha, eu quero efetuar, porém eu não faço, né? Eu quero fazer o bem, que eu prefiro, mas isso eu não faço. Ou seja, não tem jeito essa tua carne, é isso que eu quero dizer. Poxa, não tem jeito não. Ela vai ter que ser morta, acabada, Deus vai tratar com essa carne. E se nós não encararmos isso com a verdade, nós vamos estar nos enganando. Enganando a nós mesmos, né? Brincando até, como eu disse terça-feira. Pensa que você está num parque de diversões, a vida cristã. Amado, está no campo de batalha. Batalhando. É intenso. Não tem trégua, não. É isso que Paulo quer alertar a igreja, ou seja, não tem jeito. E Deus vai acabar com os inimigos dele. Aliás, a carne, se você ver aqui, olha, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, olha. Verso 8. Pois outrora, ele está falando com os crentes, né? Erais trevas. Porém agora sois luz no Senhor e andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Veja, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Então, as obras da carne são obras das trevas e são infrutíferas. E Paulo diz aqui, né, até o mencionar, se faz vergonha. É vergonhoso. E não seja cúmplice, ou seja, participante, comungante dessas coisas. Que outrora, Paulo diz, eu me envergonho, fede, né? Diante de Deus. Não sei quem falou, é trapo de imundícia, é sujeira. E tem crente, né, sendo cúmplice. Tem crente praticando? Tem. Pior que tem. Porque não entende o que é a sua carne,
não está atento que tu estás lutando contra o inimigo de Deus, contra ti mesmo. Por isso que vive uma vida triste, uma vida vergonhosa, uma vida até derrotada, sem luz. Né? Aí não tem jeito, tem que encarar a verdade. Por isso esse homem diz, olha, não habita bem nenhum em mim. Encara, né? Toma consciência disso. E aí você vai poder enfrentar. E é isso que a lei faz. Volte lá em Romanos 7. Então, ele vai estabelecer, né, esse confronto aí e a santidade em relação à carne e à própria lei. Então, Paulo diz aqui, olha, que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois a lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, ele estabelece, né, a vontade de Deus e aquilo que a carne já era, já é. Né? Diz, olha, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, a lei mostrou que não cobiçarás, e nós praticamos isso, né? Olha, despertou em mim toda sorte de desejos, porque sem lei está morto o pecado. Se não tem lei, não tem pecado, né? Mas pecado o quê? É a transgressão da lei. Outrora sem lei, eu vivia, diz o Paulo, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, a lei mata, né? Eu estou morto, estou condenado pelo pecado. E o mandamento que me fora para a vida, ou seja, a lei de Deus, né? Que é a vontade de Deus, que dá vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo sobre o mandamento, o pecado prevalecendo sobre a lei, pelo mesmo mandamento, veja, me enganou e me matou. Então o problema não está na lei, né? O problema está em mim, na minha carne, é isso que ele quer dizer. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom, não é? Acaso o bom se me tornou morte? Ou seja, a lei me matou? A lei não, né? Mas a consequência do meu pecado, da minha carne, ele é que me mata. Porque a lei estabelece que transgressão a ela é morte, é penalidade, né? Então Paulo diz, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, veja, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E eu, todavia, veja, sou carnal e vendido à escravidão pelo pecado. Então, Paulo começa a mostrar quem ele é, o que a carne dele é, né, como ele está. E estabelece mesmo essa guerra entre a palavra de Deus, a lei de Deus, e aquilo que ele é, aquilo que nós somos, em relação à carne. Né? Então ele diz, olha, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Começa aqui, irmãos, o confronto, a guerra do homem espiritual, né, da nova criatura, com a velha, com a carnal. Então vai haver esse combate, é na mente, né, é na vontade, mas que vem mesmo para o físico, para a ação, né, para o agir. Então Paulo diz, olha, o que eu prefiro fazer, isso eu não faço, e sim o que eu detesto. Aí ele diz, olha, ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa.
Na mente, ele está dizendo a lei de não mata, não rouba, não adultera, não dá falso testemunho, né? Então, na minha mente, eu não quero fazer isso. Mas na prática, eu faço. Porque esse corpo aqui não está remido, né? É interessante, né? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que ela é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, veja, mas o pecado que habita em mim. Mas, pastor, eu sou salvo por Jesus Cristo, né? Estou livre da penalidade do pecado. Sim. Estou livre do domínio do pecado. Sim. Né? Mas ainda não estou livre da presença do pecado. Ele ainda habita em mim. E cabe a mim o quê? Dominá-lo. Né? Com o meu poder, não. Com o poder do Espírito Santo. Então, por isso que Paulo diz, já livre do domínio do pecado, né, nós vimos vários estudos. Eu posso dizer não ao pecado. Não quero. Mas Paulo está dizendo aqui, né, que é muito forte. Ele não está confessando pecado no sentido assim, olha, que ele vivia nessa prática, mas ele está falando da vontade da carne. Entenderam? Da vontade do seu corpo, das intenções. Né? Essa luta, essa guerra que você, que está sentado aqui nesse banco nessa manhã, deve estar tendo. E vai ter, enquanto Deus não resolver, não tirar esse corpo aqui contaminado pelo pecado. Por isso que ele está dizendo aqui, porque eu sei, né? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, nas intenções, porém eu não faço na prática. Né? É isso que ele está dizendo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí Paulo diz assim, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É desesperador, irmãos, esse homem está dizendo, né? Olha aquele ponto ele chega. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei mostra, né, a minha realidade. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, esse homem espiritual, eu tenho um prazer na lei de Deus. Outrora, podemos dizer assim, a lei, Paulo está dizendo, era um peso na minha vida, era um problema porque ela estabelece que eu não devo fazer e eu faço, e ela me pune, né? Ela me mata. Então, ele diz aqui, agora, com a nova mente, a lei não é mais um peso, mas é um prazer. Eu quero mesmo agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero servir a Deus. Então é isso que ele diz. Mas vejo nos meus membros outra lei. Aí sim, olha, guerreando, né? Batalhando. Guerreando contra a lei da minha mente. E me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Mas, pastor, eu já estou liberto. Não, irmãos. É isso que eu queria enfatizar nessa manhã. Você não está livre do pecado no teu corpo. Tu está livre da penalidade da pena e do domínio, mas ele ainda está, ele ainda habita, ele tem influência na tua vida e na minha vida. É isso que tem que ficar claro, né? Paulo está dizendo, guerreando, me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz, olha, desventurado, homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Escravo do pecado, prisioneiro do pecado. Eu estou falando de carne, irmãos, não de espírito, né? Aí Paulo diz assim, olha, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, né? Ele dá o testemunho dele, com a minha mente, eu sou escravo de quem? Da lei de Deus. Entendeu? Ou seja, agora o meu prazer, o meu deleite, né,
é servir a Deus, ser um servo de Deus, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade. Na minha mente está esse desejo. Mas Paulo diz aqui, olha, mas segundo a carne, eu ainda estou escravo, né, da lei do pecado que ainda habita no meu corpo. Então, como, né, agora eu posso vencer essa carne? É essa a pergunta. Como eu posso vencer essa carne? Ah, amados, é o que vai acontecer agora no capítulo 8. Né? É viver no Espírito. É a vida no Espírito Santo. Ou seja, sendo escravo, escute o que eu vou dizer, da lei de Deus, no sentido de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Não mais escravo, né, do diabo. Não mais escravo da carne. Mesmo convivendo com ela, eu vou mesmo viver agora no Espírito. Por isso que Paulo coloca dessa forma. Sabendo que eu ainda sou escravo do pecado que habita em mim. Mas Deus vai dar um jeito. Eu queria terminar com isso aqui. Olha, abra sua Bíblia aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15. Para nos animar, né? 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 51. Diz assim, olha, eis que vos digo um mistério. Paulo agora está revelando um mistério, que nem todos dormiremos. Ou seja, alguns crentes em Jesus Cristo não vão experimentar a morte física. Né? Porque o crente não morre, o crente ele dorme. Ausente do corpo é presente com o Senhor, ele não dorme. Né? Então nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Ah, vai haver uma transformação. É necessário que esse inimigo de Deus, a minha carne, seja mesmo eliminado, né? Destruído. Então Deus vai fazer o quê? Vai nos dar um novo corpo. Por isso que ele diz, no momento, não abrir e fechar de olhos, né? Rápido demais. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis. Aqueles que já estão com o Senhor, os seus corpos, né, que já foram mesmo, passaram pela experiência da morte, está só o pó, enfim, né? Mas diz que os seus corpos ressuscitarão incorruptíveis. Deus vai nos dar um novo corpo. E nós, Paulo se inclui, ele estava vivo escrevendo, né? Seremos o quê? Transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível, que não tem jeito, né, se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível aqui geme, né, que quer mesmo se libertar, que vive em guerra, que não suporta. Irmãos, eu não suporto mais esse corpo de dor. Eu vivo com dores, irmãos, aqui, é por causa do pecado. Angústias, sofrimentos, tribulações, pressões, aflições. É isso, né? Gemendo, querendo partir. Por isso que esse homem diz, eu quero partir, estar com Cristo. Não tenha medo da morte, não. A morte para o crente é o passaporte para a vida eterna. Tem gente que tem medo de morrer, não tenha medo de morrer, não. Se você está em Cristo. Falo de coração, irmãos. Esse homem aqui dizia, olha, é preciso, né, que esse corpo corruptível
que está morrendo. Eu estou com 53 anos, mas meu corpo já é de um velho, sabe? Não é, desculpa, ofendendo os velhos, não. Corpo amortecido, né? 70, 80, tem médicos aqui, sabe, né, doutor? Não tem jeito, não. Eu não sei se alguém viu uma reportagem esses dias. Ah, os cientistas provaram que não tem rejuvenescimento. Re, re, reju- É, Luciane? Não tem creme que dê jeito, fórmula da juventude, água milagrosa, não sei o que a indústria está ganhando bilhões e bilhões e bilhões, dizendo ah, não dá, vai morrer, né? Tem conversa não. Né, minha irmã? A minha sogra, a dona Tereza, 84 estaria. 84 anos, né? Orem, a gente tem orado, a família. Aliás, ela tem visto o evangelho pregado, né? Pelas filhas, pelos genros, pelos netos. Mas o coração continua duro. E esses dias ela tem mesmo enfrentado, tem encarado a morte, né? De perto. E ela disse para minha esposa, tá ali, né? Nem vi. Diga que ela falou. Né? Apavorada, com medo de morrer. Nós amamos. Mas é assim mesmo, a pessoa sem Cristo, ela fica apavorada com a morte. Por quê, irmãos? O pecado ele é latente. A carne é inimiga de Deus. E se não nascer de novo, vai para o inferno. Nós amamos nossos familiares. Falamos a verdade. Então não é melhor encarar a realidade? É isso que Paulo está dizendo, né? Então esse corpo, diz aqui, é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir do novo corpo, o que é mortal, veja, né? Ele vai se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra de Deus que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Né? Entenderam? A lei é santa, é boa, mas ela mesmo mostra, clareia a desgraça que nós somos. Né? Mas diz aqui, olha, graças a Deus, né, pastor Nivan? Graças a Deus, né, pastor Gerson? É isso que ele vai pregar lá. Graças a Deus. Ele nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, o pastor citou esse versículo. O pastor Fred gostava muito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Ele dizia firmes na fé, inabaláveis, forte na graça e sempre abundantes na obra do Senhor, frutíferos na obra, né? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, nessa manhã, porque a tua palavra, ela mesmo esclarece, ela nos mostra que a tua lei é perfeita, é santa, é pura, é boa, e ela mesmo mostra os teus inimigos. E essa carne aqui, esse velho Herbert, que está aqui vivo falando, ainda luta, porque há pecado. Não foi tratado o pecado da carne ainda. Mas eu te louvo, Pai, que já foi tratado a minha alma. Eu já estou livre da penalidade do pecado.
Eu já estou livre do domínio do pecado, mas guerreio, luto contra a presença do pecado nesse meu corpo. Que ainda, Pai, o Senhor vai me libertar no dia em que a morte vier. E eu estou ansioso mesmo, Pai, para me livrar desse corpo, seja pela morte, seja pela transformação. E assim eu sei que eu vou estar contigo. E nos ajuda nessa manhã. Se há alguém entre nós que estava precisando mesmo de entendimento, de compreensão, saber quem você é, saber quem eu sou. Uma carne mesmo que não presta, contaminada, que vai ser punida com a morte e até com a condenação. Mas, Pai, já desce a tua graça maravilhosa, a tua libertação, a tua redenção na pessoa de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, que veio mesmo e já tratou com o pecado, já nos vivificou, nos deu uma nova vida. Então temos todas as possibilidades de vencer a carne com o poder do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, e nos anima até nesse novo dia. E assim nós entregamos cada um em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.